Olá, seja muito bem-vindo. Imagine acordar um dia e se deparar com uma notícia urgente que te deixaria sem palavras. Uma nova lei foi aprovada. E a partir de agora é estritamente proibido possuir, comprar ou sequer mencionar a Bíblia. Todos os cidadãos são obrigados a se adaptar à nova religião oficial. O cristianismo está banido e qualquer forma de reunião para discutir, orar ou venerar Jesus Cristo é considerada uma ofensa grave. Isso parece coisa de filme, não é mesmo? Mas e se isso se tornasse realidade um dia? Este projeto de lei está gerando grande preocupação entre os cristãos em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Uma de suas cláusulas chama a atenção ao considerar que afirmar que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus é um exemplo de antissemitismo clássico, indo contra as escrituras bíblicas. O que você está prestes a ouvir é uma visão simplesmente baseada na Bíblia sobre o que poderia acontecer em um futuro próximo, relacionado à profecia do fim dos tempos. Às vezes, subestimamos o alerta encontrado em 1 João 4, versículo 3, que nos diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo." Muitos de nós aguardamos o surgimento do anticristo em um grande evento global. Esperamos por esse homem de aparência poderosa, em seu terno imponente, para aparecer no cenário mundial e iniciar seu domínio. Mas a verdade é que a Bíblia nos alerta de que o espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está ativo, operando silenciosamente, porém firmemente. Antes de chegarmos ao ponto em que os cristãos são proibidos de adorar livremente, antes que a Bíblia seja retirada das prateleiras, antes que a liberdade religiosa desapareça e a perseguição aos cristãos se torne comum, o espírito do anticristo estará nos bastidores, manipulando, enganando as massas e levando as pessoas a abraçarem doutrinas malignas. Você já parou para imaginar o que aconteceria se fatos históricos fundamentais, como os relatados na Bíblia, fossem negados? Pense na cena em que Pôncio Pilatos, diante de uma multidão fervorosa, se vê incapaz de conter o clamor por crucificar Jesus. A Bíblia, em Mateus 27, versículos 24 a 25, descreve vividamente como Pilatos, ciente da crescente agitação, lava as mãos diante de todos, proclamando: "Estou inocente do sangue deste homem justo, cuidem vocês mesmos." E a multidão, num coro assustador, responde: "O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos." Essa passagem nos faz refletir sobre a intocável natureza do Evangelho de Cristo. Mas e se um projeto de lei conseguir reescrever esses eventos cruciais? O que restaria da nossa história e da nossa fé? Você já parou para pensar no que as Escrituras podem nos revelar? Recentemente, uma afirmação feita pelo senador Roger Marshall trouxe à tona uma discussão intrigante. Segundo o Kansas City Star, Marshall expressou preocupação de que um esforço do Congresso contra o antissemitismo pudesse entrar em conflito com as próprias escrituras cristãs. Ele ressaltou: "Os líderes religiosos de volta para casa estão muito preocupados com algumas das linguagens desse projeto de lei que vão contra o que as Escrituras dizem." Essas palavras ecoam a crença de Marshall na Sagrada Bíblia como a Palavra de Deus.
O que será que essa reflexão revela sobre a interseção entre fé e legislação? Antes de seguirmos adiante, permita-me instigar sua curiosidade com um poderoso versículo, 2 Coríntios 4:4. Nele é dito que nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa passagem nos faz refletir sobre um ponto crucial aqui. Será que estamos verdadeiramente enxergando a essência do Evangelho? Em outra tradução, é mencionado que Satanás, o governante deste mundo, obscureceu a mente daqueles que não creem. Eles estão privados da visão da gloriosa luz das boas novas, incapazes de compreender a mensagem sobre a grandiosidade de Cristo, que reflete a própria imagem de Deus. O que essa revelação impactante nos diz sobre os desafios enfrentados na divulgação da fé? Você já parou para pensar que um dia a Bíblia poderá ser banida? Imagine só, um mundo onde compartilhar a mensagem do Evangelho seja considerado crime. À medida que o tempo passa, estamos cada vez mais próximos desse cenário. Não é uma questão de se a perseguição virá, mas sim quando. Você está preparado para se manter firme na fé quando esse dia chegar? Quando simplesmente crer, agir ou falar sobre a palavra de Deus se tornar ilegal? Satanás, o influenciador máximo deste mundo, está trabalhando para cegar as mentes das pessoas, impedindo que vejam a verdade do Evangelho. E onde você encontra essa verdade? Na própria palavra de Deus. Já imaginou quem não quereria que você tivesse acesso à Bíblia? O diabo. E por que será que a Bíblia é tão contestada? Veja só alguns casos intrigantes. Em 2018, um relatório apontou que enquanto a China dizia defender a liberdade religiosa, os 70 milhões de cristãos no país estavam enfrentando dificuldades para conseguir uma cópia da Bíblia. Lojas online chinesas retiraram a Bíblia de seus catálogos e buscas por ela em sites como Taobao, JD.com e Amazon China não davam resultados. Em 2022, a CBN informou que o governo comunista chinês estaria até reescrevendo a Bíblia, chegando ao absurdo de chamar Jesus de pecador. No mesmo ano, o distrito de Utah proibiu a presença da Bíblia em escolas, após queixas de que o livro continha conteúdo sexual explícito. Em 2023, a Freedom from Religion Foundation, com seus 40 mil membros, pediu que a Bíblia fosse retirada das bibliotecas escolares do Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, argumentando que mais de 100 passagens eram obscenas ou ofensivas. Estes são apenas alguns exemplos do que está acontecendo. É importante recordar que quando Jesus caminhava sobre a terra, ele enfrentou perseguições. Ele sofreu. O mundo o rejeitou. Os líderes religiosos conspiraram contra ele e o crucificaram, porque embora estivesse no mundo, não pertencia a ele. Compreendendo isso, não deveríamos nos surpreender se algo semelhante nos acontecer, nós, os seguidores de Cristo. Afinal, Jesus mesmo nos advertiu, dizendo: entregar-vos-ão à tribulação e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos se encontram inquietos diante dos acontecimentos mundiais, sentindo que o palco está sendo armado para um ataque sem precedentes à nação de Israel.
um ataque que foi profetizado pelo antigo profeta Ezequiel há cerca de 2.600 anos. Hoje, porém, quero explorar um salmo que parece ecoar profeticamente em nossos dias. E esse salmo é o Salmo 83. Surgem questões intrigantes. O que este salmo revela sobre os eventos proféticos dos tempos finais? Estamos testemunhando o cumprimento do Salmo 83 diante de nossos olhos? Este salmo está conectado ao que ocorreu ou está ocorrendo em Israel. Vamos refletir sobre os primeiros versículos. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultavam contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Este salmo nos traz uma reflexão sobre os inimigos de Deus. Quem seriam esses inimigos? Para entender melhor, vamos recorrer ao Salmo 135:4, que nos revela: porque o Senhor escolheu Jacó para si e Israel para seu próprio tesouro. Israel é o povo escolhido por Deus, seu tesouro especial, criado para cumprir seus desígnios. Agora, os versículos 5 a 8 do Salmo 83 descrevem: porque consultaram juntos e unânimes, eles se aliam contra ti, as tendas de Edom, e dos ismaelitas de Moabe, e dos agarenos de Gebal e de Amon, e de Amaleque da Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Vamos mergulhar no versículo 13 a 16 do Salmo 83. Nele, encontramos uma passagem poderosa que invoca a força divina. Deus meu, faze-os como um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as florestas. Assim, persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu torvelinho. Encha-se de vergonha a sua face, para que busquem o teu nome, Senhor. Essas palavras nos fazem refletir sobre o que está por vir. Há um mistério pairando sobre essas palavras. Um mistério que nos instiga a buscar respostas. A guerra do Salmo 83 e a guerra de Gog e Magog, mencionadas nessas passagens, despertam nossa curiosidade sobre o futuro. Muitos acreditam que esses eventos estão próximos, prontos para se desdobrar diante de nós. Olhando para o mundo de hoje, alguns estudiosos acreditam firmemente que a guerra do Salmo 83 está mais próxima do que imaginamos. E isso nos faz questionar: e o Armagedon? A maioria concorda que essa batalha épica acontecerá após o arrebatamento, no final de um período de tribulação de 7 anos. Desde o renascimento de Israel como nação em 1948, tem sido alvo de repetidos ataques. É fascinante notar que muitas profecias bíblicas sobre Israel foram escritas em um momento em que não era uma nação independente. Por mais de 2000 anos, os hebreus conheciam a profecia de Ezequiel 37, sobre os ossos secos que voltariam miraculosamente à vida, representando a nação de Israel. Essas passagens bíblicas nos deixam com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que o futuro reserva para Israel e para o mundo? Essa é uma pergunta que ecoa em nossas mentes, nos mantendo intrigados e ansiosos por mais respostas.